Por que José simplesmente desaparece da Bíblia quando Jesus é adulto? É verdade que ele faleceu quando Jesus era criança? O homem escolhido por Deus para ser pai terreno de Jesus simplesmente some da narrativa. Ele estava lá quando o anjo apareceu. Ele protegeu o menino Jesus da fúria de Herodes. Ele fugiu para o Egito, voltou com sua família e criou o Filho de Deus com suas próprias mãos. Mas, de repente, não se ouve mais falar dele. Nenhuma despedida, nenhuma palavra final, nada. O que aconteceu com José? Ele morreu? Foi esquecido? Ou existe um motivo maior por trás desse silêncio? José era mais do que o esposo de Maria. Ele era descendente direto do rei Davi, uma linhagem real, profética e extremamente simbólica. Ainda assim, escolheu a vida simples de carpinteiro em Nazaré, um homem invisível aos olhos do mundo, mas visto por Deus. A Bíblia o descreve com uma palavra rara: justo. Isso significa que ele era íntegro, obediente, temente ao Senhor. Quando descobriu que Maria estava grávida, pensou em deixá-la em segredo para não envergonhá-la. Mas após ouvir a voz de Deus em sonho, obedeceu sem hesitar. Ele não fala uma só palavra registrada nos evangelhos, mas suas ações falam alto demais. José foi aquele que cuidou de Jesus nos bastidores, e talvez por isso sua ausência grita tanto. A última vez que José aparece na Bíblia é quando Jesus tem apenas 12 anos. Eles estavam em Jerusalém para a festa da Páscoa. Ao voltarem para casa, Maria e José percebem que Jesus havia ficado para trás. 3 dias depois, o encontram no templo, debatendo com os mestres e surpreendendo a todos com sua sabedoria. Essa cena está em Lucas capítulo 2, e depois disso, o silêncio. Nenhuma menção de José nos milagres de Jesus, nos ensinamentos, nas multidões que o seguiam. Ele simplesmente desaparece. Maria continua aparecendo, mas José não. E isso não é um detalhe pequeno. É o começo de um mistério que muitos ignoram. A maioria dos estudiosos acredita que José morreu antes que Jesus começasse a pregar. E existem bons motivos para isso. Primeiro, nas bodas de Caná, em João capítulo 2, Maria está presente, mas José não. Em uma cultura onde o chefe da família deveria estar nos momentos importantes, sua ausência é um sinal claro. Segundo, quando Jesus é mencionado em Marcos 6:3, ele é chamado de filho de Maria, algo incomum, já que os judeus se referiam aos filhos pelo nome do pai. Isso sugere que José já não estava entre eles. Terceiro, no momento mais doloroso da cruz, Jesus entrega Maria aos cuidados do apóstolo João. Se José estivesse vivo, isso seria desnecessário. Mas Jesus olha para João e diz: "Eis aí tua mãe", e para Maria: "Eis aí teu filho." Um gesto profundo e também uma pista clara de que José já havia partido. Mas por que a Bíblia não conta como José morreu? A resposta está no propósito dos evangelhos. Eles não foram escritos como biografias completas, mas como testemunhos espirituais sobre quem é Jesus e o que ele veio fazer. Por isso, muitos detalhes da vida de personagens secundários, mesmo os mais próximos de Cristo, não foram registrados. A ausência do relato da morte de José não diminui sua importância, apenas revela que sua missão havia sido cumprida. Ele apareceu nos momentos em que era necessário proteger, guardar e conduzir o Messias. Quando Jesus se torna adulto e inicia sua missão divina, José já não precisa mais estar presente. É como um servo fiel que cumpre seu chamado e sai de cena, em silêncio. Embora a Bíblia não traga detalhes, as tradições cristãs ajudam a preencher algumas lacunas. Textos antigos, como o Evangelho de Tiago e a história de José, o carpinteiro, falam sobre sua morte como a de um homem justo, cercado pela Sagrada Família. Essas fontes dizem que ele faleceu em Nazaré antes que Jesus iniciasse seu ministério público e que partiu em paz, com Jesus e Maria ao seu lado. Segundo algumas reflexões teológicas, Deus poupou José de ver o sofrimento do Calvário. Afinal, que pai suportaria ver o próprio filho, inocente, ser crucificado? Essa ideia não está na Bíblia, mas carrega um valor simbólico poderoso. José cumpriu sua missão e foi chamado ao descanso antes que a dor da cruz viesse sobre sua casa. O silêncio de José talvez seja a sua maior pregação. Ele não escreveu cartas, não realizou milagres, não discursou para multidões, mas educou o próprio Filho de Deus com suas mãos calejadas. Ensinou a Jesus como segurar ferramentas, como trabalhar, como respeitar. E quando chegou a hora, ele desapareceu. Sem alarde, sem reconhecimento, sem holofotes. O que ficou foi seu exemplo. José representa todos os que servem sem serem vistos, que obedecem sem serem aplaudidos, que fazem a vontade de Deus nos bastidores da história. Ele nos mostra que a grandeza espiritual não está no que os outros veem, mas no que Deus vê. José não sumiu da Bíblia. Ele se retirou quando sua missão foi cumprida. E isso nos ensina algo poderoso. Há pessoas que Deus levanta apenas por um tempo para proteger, ensinar, sustentar. E mesmo quando saem de cena, o que deixaram continua ecoando na eternidade. Se você chegou até aqui, entenda, Deus também vê o seu esforço nos bastidores. Ele vê suas lutas em silêncio, seu cuidado com a família, sua fidelidade quando ninguém está olhando. José foi um homem comum, com um chamado extraordinário. E talvez você também seja. Se você assistiu até aqui, compartilhe este vídeo. Isso é espalhar o Evangelho.
como o próprio Jesus nos orientou. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas. Não se esqueça de seguir nosso perfil. Deus te abençoe.